Vamos comentar aqui um pouquinho sobre a participação do Sérgio Moro no Flow. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer um experimento mental com vocês. Pense aí um número de, sei lá, de 0 a 10, em que nota você daria para a participação do Sérgio Moro no Flow, e ao lado disso você vai colocar qual que é a sua preferência política. Você vai falar se você gosta do Ciro Gomes, se você gosta do Sérgio Moro, se você vai falar se você é tucano ou coisa do tipo, beleza? Então pare o vídeo agora e comente isso daí antes da gente continuar o vídeo, beleza? Agora roda a vinheta! Ainda não tem vinheta, mas um rapaz aí tá enchendo meu saco para isso e ele tá certo, eu tenho que ter vinheta mesmo, um dia eu faço, beleza? Então vamos lá, vamos pensar aqui na participação do Moro e no Flow. E agora, depois eu vou ler os comentários aí de vocês e eu aposto que eu consigo falar para vocês o que a maior parte das pessoas vão falar sobre o Moro baseado na sua preferência política. Então eu consigo afirmar com bastante certeza que se vocês não estão roubando, e eu também não estou roubando, ninguém pode roubar aqui, que as pessoas que gostam do Sérgio Moro vão dar uma nota relativamente alta para a participação dele. E as pessoas que gostam do Ciro Gomes e não gostam do Moro vão dar uma nota baixa. Então vamos dar uma olhada nos comentários para ver se isso realmente aconteceu. Mas eu aposto que na sua maior parte isso daqui realmente aconteceu, beleza? Fizeram um comentário aqui muito interessante no meu último vídeo, falando o seguinte: bom, você avaliou bem a entrevista do Moro no Flow, mas será que você avaliou bem o Moro no Flow porque você está torcendo para ele ou porque ele reflete a visão de mundo que você tem? E eu acho que esse comentário ele é muito pertinente, sim, porque ele toca no cerne da questão da causa e da consequência. Ou seja, será que a pessoa gosta do PT porque não gosta do Bolsonaro ou não gosta do Bolsonaro porque gosta do PT? Qual que é a causa e qual é a consequência? E na nossa vida a gente tem várias dessas coisas que ficam claras em relação à causa e à consequência. Por exemplo, quando eu era criança as pessoas adoravam falar que nadar fazia a pessoa ficar mais alta, que basquete era bom porque esticava os ossos. Não deu muito certo comigo. Eu fiz natação, eu fiz basquete e não deu muito certo. Ou seja, será que jogar basquete faz com que as pessoas fiquem altas? Ou será que as pessoas que são altas gravitam em torno do jogo como o basquete? Eu acho que a segunda hipótese é muito mais plausível. Então, a gente tem que separar isso daqui muito bem. Eu tenho batido bastante na tecla aqui com vocês que a gente tem que saber lidar com a questão da causa e da consequência. E isso daqui é muito mais complicado do que parece. Eu fiz aqui uma argumentação um pouco rasteira, né? Alguma coisa meio básica que a gente até entende que as pessoas altas gravitam para uma certa área dos esportes e as pessoas baixas gravitam para outra área, faz muito sentido. Agora, quando a gente vai estudar fenômenos sociais e físicos também, é muito mais difícil você fazer essa distinção. Eu não conheço a matemática por trás tão bem assim para poder cravar muitas das coisas, mas eu consigo trazer algumas hipóteses aqui, beleza? Então, o que eu argumentei no meu último vídeo é que eu achei que o Sérgio Moro, ele foi acima da média, vai. Minha nota para ele é nota 6,5. Eu acho que a participação do Moro é 6,5 no Flow. Por quê? Porque eu tenho argumentado aqui com vocês que existem duas diferenças de comunicação que você tem que fazer. Essas comunicações, elas atingem pessoas diferentes, mas elas não podem brigar necessariamente entre si. Senão é aquela coisa que não junta o Lé com o Cré. Você consegue ver que existe uma certa inconsistência ou falsidade da parte do político. Então, o Sérgio Moro, ele tem que ter uma certa comunicação para com a sua militância e uma comunicação para com o povo. Eu acho que o Sérgio Moro melhorou a comunicação dele para com a sua militância, mas ainda está médio, aqui é médio, tá? Não é negativo não, médio com relação ao povo. Então, por isso eu dei uma nota de 6,5 para o Sérgio Moro. Eu acho que se a gente for comparar com alguns outros candidatos, o Ciro Gomes vai muito bem aqui nessa parte. O Ciro Gomes consegue muito bem na parte da comunicação para com a sua militância, mas aqui na parte do povo ele também está mediano e mediano para baixo. Eu acho que ele está até um pouco pior do que o Sérgio Moro nesse quesito. Eu vou fazer vídeo explicando isso melhor, tá? Mas para não ficar muito complicado eu vou fazer esse vídeo. Beleza? Então, a gente tem que ter esse tipo de comunicação. Você pega pessoas muito hábeis politicamente, como, sei lá, por exemplo, o Sérgio Moro, como, por exemplo, o Lula. O Lula, para com a sua militância, ele vai falar que ele está combatendo o fascismo.
mas para o povo ele vai falar da picanha. Ou seja, não é conflitante a comunicação do Lula. Ele simplesmente está fazendo uma argumentação de certa maneira para sua militância e ele está fazendo uma outra com o povo. Mas essas duas comunicações, elas não entram em conflito. E por isso que o Lula consegue fazer uma comunicação eficiente. Agora, se a sua comunicação de um lado prejudica a do outro, daí você é um político mal de comunicação e provavelmente você não vai dar muito certo. Mesmo o Bolsonaro, eu não acho que ele é tão ruim assim na parte de comunicação, não. Acho que ele é muito melhor do que as pessoas imaginam. Para com a sua militância, ele vai falar do quê? Mamadeira de piroca, e aqui na relação com o povo ele vai falar, sei lá, que ele é contra o sistema, contra os donos do poder, contra tudo que está aí. Você nem sabe o que é tudo que está aí, mas aqui no Brasil você não consegue defender o sistema. Você tem que ser muito ingênuo para defender com muita força o sistema. Você sabe que tem uma coisa bichada no Brasil. Às vezes você não sabe direito o que é, mas você sabe que tem alguma coisa. E ele consegue terceirizar a culpa. Ah, isso aqui é culpa do STF. Realmente, ninguém gosta do STF. Não tô atacando o STF, tô falando no imaginário popular. E eu, inclusive, tenho várias críticas ao STF. O Congresso, os governadores, os prefeitos. Então ele consegue fazer uma comunicação aqui para com o povo, mas a outra comunicação com a sua militância mais forte é muito mais a questão da mamadeira de piroca. Beleza? Então, o que eu tenho argumentado aqui nos meus últimos vídeos é que a comunicação para com a militância do Sérgio Moro, ela é basicamente algo vinculado à Lava Jato, que é algo bastante pouco propositivo. Eu tenho várias críticas a esse tipo de comunicação. É algo extremamente nichado. Ou seja, contanto que o Moro não faça xixi fora do pinico com relação ao combate à corrupção, com base ao discurso de combate à corrupção, dificilmente ele vai perder apoio da militância. Mas ele precisa pegar aqui o apoio do povo, coisa que ele está conseguindo fazer de uma forma bastante ineficiente. Beleza? Então, o Ciro Gomes, por exemplo, eu acho que consegue fazer isso daqui também melhor ainda do que o próprio Sérgio Moro. Então, na parte da militância, aonde que é a coisa que o Ciro Gomes não pode fazer xixi fora do pinico? Ele não pode fazer xixi fora do pinico na parte do PND. É algo que ele pode modificar ligeiramente, mas não pode modificar muito, senão ele vai começar a perder a sua militância, beleza? Agora, se o Ciro Gomes quer uma candidatura forte, ele tem que melhorar a comunicação dele para com o povo em geral, sem que entre necessariamente em conflito, ou no mínimo um conflito bastante mitigado com relação ao PND, senão ele não vai conseguir saber, a população não vai entender muito bem o que ele está querendo se comunicar. Ele não pode falar aqui A e aqui anti-A, ele tem que falar aqui A e aqui um B que entra pouco em conflito com A. Beleza? Então, eu vou falar também um pouquinho sobre viés, que foi aquela primeira provocação aqui que eu fiz com vocês, porque a gente tem vários filtros para explicar como a gente enxerga o mundo, e baseado nesses filtros e na experiência que a gente tem na vida, a gente desenvolve vários paradigmas, e a gente fica meio que preso nesses paradigmas, coisa que pode ser bastante prejudicial, porque o paradigma ele pode servir muito como uma camisa de força. Então, a parte do Sérgio Moro, ele está muito no paradigma de combate à corrupção, como se a corrupção fosse o principal problema do Brasil. Eu acho que a corrupção é um problema até que relativamente pequeno do Brasil. Eu acho que tem muitos outros problemas muito mais graves do que a parte da corrupção. Mas o povo que gosta do Sérgio Moro acha que a corrupção se não a mais importante, no mínimo a segunda mais importante causa política. Então, necessariamente, o Sérgio Moro ele tem que estar dentro desse paradigma, ou seja, ele não pode fazer xixi fora do pinico com relação a combate à corrupção para não perder parte da sua militância. Mas as pessoas ligam muito pouco para a corrupção. Quando o Bolsonaro foi eleito, não era só contra a corrupção. Isso é uma visão muito tacanha, de achar que o Bolsonaro representava apenas um combate à corrupção. Era uma coisa muito maior. Eu não estou falando que ele combatia a corrupção, estou falando o discurso dele. Era muito mais do que isso, era muito mais psicologicamente muito melhor construído, digamos assim. Beleza? Então,
essa camisa de força aqui, ela é bastante perigosa. E eu acho que o Ciro Gomes, eu estou fazendo a comparação aqui, porque eu acho que os dois podem melhorar muito, também está inserido num paradigma que é meio complicado. E quando você entra nesse paradigma, você tem que tomar um pouco de cuidado. Porque uma coisa é o que a pessoa realmente fala, é o jeito que ela fala com a sociedade. Outra coisa é o que ela realmente pensa. O meu problema é principalmente quando a pessoa começa mesmo a acreditar nos absurdos que ela fala. Daí eu começo a falar, caramba, a pessoa é louca. Essa é a diferença de uma pessoa louca de uma pessoa mal intencionada. Ou seja, a pessoa mal intencionada, ela entende PT. Basicamente PT e o bolsonarismo. Eu colocaria como sendo um fenômeno, não exclusivamente deles, mas assim, muito forte esse componente em ambos os movimentos políticos. Eu acho que tanto o PT quanto o bolsonarismo tem mais mal intenção. Eu não estou falando do eleitorado, estou falando da alta casta. Tem muito mais questão de mau caratismo do que de desconhecimento de causa. Eu acho que eles entendem muito mais, principalmente o PT, de como funciona a mente humana do que a gente imagina. Então uma coisa é que eles falam da boca para fora, o outro é quanto eles agem por trás dos bastidores, beleza? Então o Ciro Gomes, ele está inserido também num certo paradigma, que é o paradigma dos dados. É só ver como que o pessoal comenta aqui nos comentários. Ah, cadê os dados? Cadê os dados? Isso aqui é um paradigma equivocado. Eu vou explicar um pouquinho num vídeo à parte, mas eu vou só dar uma provocaçãozinha aqui, beleza? Tem a parte dos dados e a parte do PND, beleza? Então, a gente pode ver que a gente tem os vieses, como por exemplo o canal Politizando, que é um canal basicamente que se propõe a fazer análise política, mas na boa, para mim, é só torcida. E eu tô colocando aqui o cara do Politizando como um cara bem intencionado. Eu não tô falando que ele é mal intencionado, que ele está tentando manipular, mas ele está inserido em um dado paradigma que o impede de enxergar as coisas como elas são. Todo mundo tem esse tipo de propensão, então a gente tem que tomar muito cuidado, beleza? Então, você vai ver o cara do Politizando falando coisas do tipo... Eu não tô falando dele especificamente, tá? Eu tô falando que às vezes eu falo uma coisa e na verdade não foi ele que falou, foi alguém que gosta dele que falou, então é meio complicado falar esse tipo de coisa. Mas vai falando, por exemplo, coisas do tipo que Ciro Gomes está crescendo muito nas redes, que o vídeo do Ciro Gomes explodiu, viralizou. Mas é um nicho muito pequeno. Porque aqui a gente está falando de um público extremamente seleto, que é o público que vê o meu canal. Que é um público extremamente seleto de pessoas, que é o público que gosta do tema política. É um público que gosta do tema política e é muito mais ideologicamente convicto das outras coisas da sociedade. A maior parte do eleitorado brasileiro não cai nessa categoria. Então, se a gente fica só conversando entre a gente não consegue entender muito bem os fenômenos sociais. Beleza? Então, isso aqui é bastante claro, só para você ver como realmente o Brasil não é um país muito ideologicamente fixo, né? Você pega o Lula. O Lula era muito bem avaliado mesmo, coisa surreal de nota boa. E depois migrou aqui para o Bolsonaro com uma certa facilidade e agora está migrando de volta aqui para o Lula. O pessoal não enxerga tão bem a sociedade, eu mesmo discordo desse modelo, como sendo apenas coisa de esquerda-direita. Seria muito mais eficiente se a gente fosse pensar em termos de uma dimensão, mostrar como sendo uma coisa como povo e antipovo. Isso daqui eu estou falando do ponto de vista da ideia das pessoas. Eu não estou argumentando que uma pessoa é antipovo. Estou falando que na percepção popular as pessoas são antipovo. E quem a gente pode colocar aqui como antipovo? Temer, PSDB de uma forma geral. E no povo? Aqui a gente pode colocar o Lula. A gente pode colocar o Bolsonaro. De certa maneira, o Ciro Gomes eu acho que também pode colocar. Numa posição um pouco mais intermediária, aqui eu poderia colocar o Moro. Ou seja, a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente coloca as coisas em uma só dimensão, porque a gente perde muita coisa. Mas se a gente vai usar uma dimensão só, eu acho melhor usar uma coisa mais vinculada a povo, a antipovo, porque eu acho que em 95% dos casos vai explicar melhor do que esquerda-direita. Porque o povo brasileiro não é tão ideologizado, não sei se eu falei certo, do que a gente imagina, beleza? Então, o cara do Politizando, ele tem uma série de vieses, assim como eu tenho uma série de vieses, mas a questão é, os meus vieses, eles têm que ser
colocados em xeque. Então, por isso que eu gosto muito daquela coisa de você fazer uma hipótese e depois você tentar negar a hipótese, tentar fazer o teste de hipótese, coisa que a maior parte das pessoas não faz. Quando eu encontro meus amigos que são extremamente nerds, eu faço uma certa argumentação para eles, eu falo assim, ó, ache o problema do meu argumento e depois eu vou tentar me refutar, odeio essa palavra, entendeu? Mas beleza, vamos lá. Então, aqui voltando à coisa do politizando, a gente pode ver que ele é um cara bastante de nicho, ele é um cara que também está bastante inserido numa bolha cirista e vai dificultar muito a capacidade dele de ver as coisas de um jeito claro. Então, eu tenho insistido aqui muito com vocês, como por exemplo, a questão do cachorro tá latindo aí, desculpa, com relação à comunicação. Se a gente for ver coisas do tipo de comunicação... Nossa, os cachorros estão pegando fogo lá. Com parte de... Tô até distraído. Você pega aqui a parte de 90%... Desculpa, lembrei que eu ia falar. Você chega com uma pessoa que foi diagnosticada com uma certa doença e você fala assim, olha, você tem 90% de chance de sobreviver. E para outra pessoa que teve o mesmo diagnóstico, você fala que ela tem 10% de chance de morrer. Ou seja, factualmente você está falando as mesmas probabilidades. 90% de sobrevivência e 10% de não sobrevivência. Mas, quando você faz experimentos assim na sociedade, você vai ver que as pessoas agem de forma equivocada, não, diferente quando você dá esse tipo de argumento do que quando você dá esse tipo de dado. Ou seja, as pessoas são muito menos racionais do que a gente imagina. Então, se a gente quer fazer uma comunicação eficiente, falando a verdade, a gente tem que focar no tipo de argumento que melhor é aceito pela pessoa que você quer comunicar, beleza? Então eu fiz aqui uma tô fazendo um juízo de valor, uma sucinta explicação do que eu achei do Moro no Flow. Eu achei que ele foi acima da média, principalmente porque ele não mijou fora do pinico aqui, coisa que ele estava fazendo antes, como por exemplo, quando ele elogiava a indicação, por exemplo, do André Mendonça para o STF, foi cagada da parte dele, ou seja, ele já está tomando muito mais cuidado com as coisas que ele fala para não broxar a militância dele. E aqui ele já está começando a esboçar uma certa melhora na comunicação dele para com o povo. E aqui eu acho que tem duas coisas que pode vir a acontecer. Ele pode ir para um lado mais progressista, que muita gente que está tentando ajudar ele vai falar para ele fazer, e eu vou falar exatamente o oposto. Falo assim, não entre nisso de jeito nenhum. Senão você vai ser visto como um candidato da Globo, um candidato muito tucano, e você vai perder muito voto daquelas pessoas que votam no Lula e no Bolsonaro, não por ideologia. E eu argumento que isso é a maior parte da população. Então, se você quer pegar o povo, você tem que fazer uma comunicação muito mais popular. E falar de comunicação popular não é ficar defendendo essas coisas bem progressistas dos grandes centros urbanos, beleza? Então, qualquer comentário, comenta embaixo. Eu vou selecionar os melhores comentários, perguntas, refutações ao meu argumento aí para fazer vídeos depois aí para vocês, beleza? É muito bom fazer esse processo de fazer um vídeo e ver o que vocês acham, é legal, é bacana, beleza? Qualquer coisa, se inscreve aí no canal e faz os paranauê todos, beleza? É isso aí, tchau, tchau!